Entramos? Gente, a gente voltou. Caiu nossa transmissão, não foi? Ai, caiu. Ó, eu queria que vocês não ficassem preocupados com o tempo, porque tô ouvindo muito assim, ó. Ai, o tempo, daqui a pouco acaba de novo. Se acabar, a gente retoma de novo. A gente tá fazendo um teste, paciência de todos os lados, da gente que tá do lado de cá e paciente do lado de vocês também. Eu não sei que hora que começou a travar, mas eu acho que seria bom a gente retomar alguma coisinha da outra, porque no final tava bastante travado, né, Filipão? Sim. Acho que a gente pode retomar daquela mensagem que nós recebemos sobre a parte da tecnologia. Acho que ficou muito claro, conversamos bastante com o pessoal sobre a ideia de que o brincar livre ainda assim é delicioso e maravilhoso, e a gente deve incentivar sempre, né? A ideia agora é que a gente comece a falar do tanto que a tecnologia afetou, ou pode afetar, porque as famílias ficam, né, com mais tempo ocioso, a vida dessas crianças. Eu recomendo aos meus pacientes, a todo mundo que entra em contato comigo, que vamos manter o foco de tirar a tecnologia. Né? Eu digo também que a gente tem que ser maleável, a gente tem que ser humano. Não adianta zero tecnologia, porque o mundo vive de tecnologia. A gente fica no telefone, né? Mas continuar controlando esse processo de acesso à tecnologia das crianças vale a pena, não vale? Claro, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Negar com que a criança mexa no tablet, no telefone, no computador, no videogame, é muito difícil hoje em dia, né? Eles vivem uma era tecnológica, a gente tem que saber trabalhar com isso, conviver com isso. Mas equalizar e equilibrar é muito importante, até porque essa mesma tecnologia, ela vai reduzir o grau de mobilidade dessa criança. Essa criança vai se mover menos, ela vai brincar menos em detrimento aos eletrônicos. Então, isso pode vir ou não a comprometer um processo de desenvolvimento, mas é sempre importante a gente equilibrar essa situação, ofertar, mas saber quando que eu tenho que retirar e quando que tem que entrar um outro tipo de estímulo a partir do corpo, por exemplo, que é o que a gente hoje vai continuar aqui debatendo sobre outros tópicos importantes. Então, acho que o equilíbrio é importante. Encontrar esse equilíbrio é muito complicado, é muito difícil, principalmente dentro de um período no qual as crianças estão dentro de casa, né, o tempo inteiro. Mas temos que tentar. E a gente tem que pensar também que não são as mesmas casas. Cada criança tem, né, uma realidade diferente. Uma casa, umas com mais espaço, outras com menos espaço, outras dividindo com pessoas que não necessariamente, né, vão estar aptas a essa participação na brincadeira. Mas aí veio uma das coisas que a gente discutiu ontem que eu achei muito bacana. Ouvi essa semana em uma live, foi na live da Laura, junto com o pessoal da AMA, em que eles estavam discutindo sobre a questão de que, assim, e se a criança não quiser fazer, né, as atividades propostas? A gente já viu aí que já está vindo um monte de apoio para nós terapeutas quanto ao teleatendimento, né? Mas também sugerir teleatendimento e a criança não obedecer isso em casa, ou não dar conta. A gente está falando de uma criança
que muitas vezes vai ter uma dificuldade de compreensão e de linguagem importante, e uma dificuldade também de lidar com essa mudança de rotina. Então, é importante que a gente também perceba aqui que orientações eu posso dar para essa família. Se a família fala assim para a gente, só faz se for no consultório do tio Felipe, só faz se for no consultório da tia Ju. Né? A gente pode, talvez, pensar em um lugar específico que essa família possa estar direcionando essa criança para que eles façam essas atividades. O que você acha sobre isso? Eu acho isso importante, né? Dentro de casa, a criança vai ter um comportamento completamente diferente dos espaços na qual ela vai para a terapia, para as estimulações. Então, assim, creio que dentro desse período seja importante reservar um espaço na casa para que ela entenda, para que se crie uma rotina dentro de casa, para que ela entenda que naquele momento, durante aqueles 30 minutos, naquele local, eu vou estar fazendo uma atividade. Né? Então, assim, isso é muito importante. Mas também, penso eu que se a criança não faz por algum motivo, né, por estar dentro de casa, a gente pode pensar em possibilidades. Por exemplo, coordenação motora fina, que é algo que os pais tocam muito, né? Com dúvidas sobre a questão da coordenação motora fina. Toda aquela particularidade psicomotora que vai levar ao processo da construção da escrita junto com outros componentes. Coordenação motora fina. Essa criança está com dificuldade de sentar com você, pegar no lápis e desenvolver aquele trabalho que você está passando para ela. Pensa, cria situações dentro de brincadeiras que essa criança possa estar trabalhando tudo que é importante para a construção da pega no lápis, mas brincando. Pode ser na cozinha, na hora que você for fazer a comida, ela vai separar o feijãozinho com você. Já estamos trabalhando a pinça, que é tão importante para segurar no lápis. Pensa em alguma atividade que ela vai trabalhar o punho, que também é importante, que a gente também constrói a escrita com o punho, não é só com o movimento de pinça. Então, levar para algumas atividades dentro da própria casa, em situações de rotina da criança mesmo, eu acho que também é importante. Mas também ter um local específico dentro de casa, se você tem um espaço maior, para que ela possa entender que naquele momento ela está indo ali fazer uma atividade. Então, isso também pode dar a ela uma sensação, né, de entendimento mais rápido, que ali dentro de casa tem um espaço específico para ela poder fazer uma atividade. Eu gosto muito, sabe de quê também? De pegador de roupa. Isso, exato. Bacana. Pegador de macarrão, adoro de macarrão, de salada, né? E a gente pode o próprio ato de estender a roupa nesse momento dentro de casa, quando você vai estar fazendo uma situação rotineira de atividade de vida diária, a criança pode ir lá te ajudar naquele momento. Então, acho também que a gente pode pensar em assim, eu tenho, né, a maioria das crianças que vão estar dentro do espectro vão ter uma dificuldade um pouco maior de aceitar essa inserção de brinquedo. Às vezes assim, eu ouço muito. Ele pega a panela e brinca com a panela, mas com o brinquedo não. Talvez usar esse instrumento que faça ele brincar um pouco mais, né? Essa concha, essa panela, esse pegador de roupa, para inserir isso num contexto de uma brincadeira. Né? Então ele está com o pegador de roupa para pegar o peixinho na bacia, ele está com a panela para brincar com o gel. Exatamente. Eu vou passar uma receita aqui para a galera, que eu não sei se eles conhecem. Eu gosto muito de brincar com gel de fralda. Já brincou com gel de fralda, Felipe? Não, gel de fralda não. Eu pego a fralda, geralmente 2 ou 3 fraldas já enchem uma bacia. Aí coloca a fralda de molho na água. Né? E aí essa fralda, quando ela estiver lá molhadinha, que ela vai inchar, a gente abre, coloca na bacia, pinta com anilina. E a gente pode criar o que a gente quiser. Eu já pintei de amarelo, aí um paciente meu falou assim, cuscuz! Eu nem tinha pensado em cuscuz. Mas se a gente pintar de azul, pode virar um mar. Se a gente pintar de verde, pode virar uma floresta. E a gente vai inserindo, eu estou falando de um contexto sensorial bacana, que é trazer o gel coloridinho, que tem uma textura específica. Que você pode transferir para o simbólico a partir do momento que aquele gel azul, depois de fazer todo esse trabalho sensorial, vira um mar. Vamos colocar elementos dentro desse mar para construir uma brincadeira que é muito importante. Atividades podem ser feitas em casa, né? Sim. Muita coisa de dentro da despensa a gente pode estar utilizando, né? Fazendo bolinhas sensoriais com grãos e balões. Então, uma série de dentro da bexiga, né? Ensina aí para eles, Filipão, pega a bexiga. Esse precisaria de um visual melhor para que se entendesse, mas eu posso tentar explicar aqui sem o material. Uma bexiga, um balão de assoprar, eu vou cortar exatamente aonde eu assopro esse balão. Vai ficar só aquela partezinha mais
oval do balão de baixo. Eu vou pegar um saquinho que aqui no Rio a gente chama de sacolé, mas no resto do Brasil tem vários nomes. Aí é o quê? Aí é geladinho. Geladinho, saquinho de geladinho. Vou encher o grão, vou dar uns 2 dedos entre o nó e o grão, e aí eu vou colocar esse saquinho com grão dentro do balão. E aí ele vai tomando forma. E aí quanto mais látex da bola eu colocar, mais durinha a bola fica, mais maleável a bola fica, e eu posso fazer esses saquinhos de diversos grãos, ervilha, farinha, feijão. Eu faço diferente, eu faço só com a bola, eu pego a bola e coloco dentro ou a farinha de trigo ou arroz, só da bexiga de aniversário. Sim. Eu coloco só o grãozinho, dou nó, e você pode fazer a forma também, tal, e eu acho que fica bem bacana. Pode fazer olhinho, eu faço o olhinho, boquinha. Quando eu boto a farinha de trigo, ele fica bem gostoso de apertar. Mais maleável, exatamente. Isso com coisas que a gente tem, por exemplo, dentro de casa, né? Mas eu creio que também seja muito importante pensar em esgotar a possibilidade, porque eu vejo algumas pessoas tendo algumas ideias muito criativas para fazer com o filho dentro de casa, e no outro dia quer uma outra ideia. Não precisa. Às vezes eu posso trabalhar em cima daquilo que eu criei com uma nova possibilidade. Por exemplo, eu tenho visto bastante pessoas fazendo pista de carrinho com fita, né? Lá na sala eu já fiz isso também. Eu vou marcar a pista de carrinho com fita. Eu, quando era moleque, era tijolo, a gente riscava no chão e fazia dando peteleco com uma tampinha de garrafa. E aí a gente não brincava com carrinho na rua, o carrinho virava tampinha de garrafa. Então, por exemplo, o pai vai fazer esse caminho, né, para o filho, para ele brincar com o carrinho. No outro dia não é o carrinho, não precisa tirar dali. No outro dia é a tampinha de garrafa, peteleco. No outro dia eu posso trabalhar só o pé, com uma bolinha de papel, amasso uma bolinha de papel e ele tem que levar a bolinha de papel com o pé até o final, e depois vai com o carrinho. No outro dia... E se pensar na parte da fone, ainda pode soprar, ó, faz um funilzinho de papel, e ele vai soprando a bolinha no mesmo caminho. Exatamente, é o esgotar a possibilidade, até para que ele consiga internalizar que aquilo é uma brincadeira, né? Que aquilo que foi feito com ele é uma brincadeira. Então, a gente precisa esgotar, não sempre querer levar algo novo todo dia. Eu posso usar aquela mesma pista de carrinho 3 dias, e em cada dia eu vou executar um movimento diferente. Um dia vai ser o carrinho, o outro vai ser o peteleco e o carrinho, porque para quem entenda também esse carrinho precisa estar presente. A bolinha no pé e o carrinho, depois alguma coisa que vai empurrando essa bolinha com a mão. Então, esgotar a possibilidade é importante. E assim você tem aquele material por mais tempo e também não precisa ficar pensando em somente criar novas ideias o tempo inteiro. É porque a gente sabe que para a criança com TEA é necessária repetição, né? Eu preciso repetir um pouco mais, eu preciso estar muito atento a esse processo de repetição para que as coisas possam virar aí aprendizagem. Isso facilita um pouco. Então, eu concordo plenamente com o que você diz, para a gente explorar mais as mesmas brincadeiras e não todo dia fazer uma brincadeira nova. Né? A Inara deu uma ideia aqui muito bacana, que quem não tem anilina, não tem corante, pode pintar com uma esponja de hidrocor velho. Essa aí eu não conhecia não sabia não. Corrida de tampinha, tá vendo? Vocês mesmos estão lembrando aí as brincadeiras que vocês faziam. Queria dar um beijão aqui, deixar um beijão para minhas parceiras Eliude, para Clau Campos, Cláudio Cosende, estão aqui com a gente, são muito queridas. A gente está dando o maior duro aí para montar para vocês uma maratona de linguagem que vai começar no dia 6, que vai ser massa. E aí, vamos lá, vamos partir. Pensando nesse resgate de brincadeiras antigas que eu brincava na rua e agora eu posso fazer com meu filho, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente pode pensar muito nas questões mais amplas do corpo, porque nós já estamos falando de algumas crianças que têm uma predisposição a ter um tempo de concentração muito menor, ou seja, mais hipercinética, se movimentam mais o tempo inteiro dentro do espaço. Então, se a gente também olhar mais para essas questões, para essas brincadeiras, para esses movimentos que partem da coordenação motora ampla, também acho muito interessante. Então, coordenação motora ampla, movimentos que demandam maior amplitude, às vezes um pouquinho de grau de força maior para executar, saltar, subir, descer, fazer alguns movimentos mais amplos, né, a nível de coordenação motora. Eu acho que é muito importante também trabalhar isso para que essa criança possa explorar mais o corpo dela livre no espaço e também estar sempre executando movimentos e habilidades psicomotoras importantes para o desenvolvimento. Vilas Boas, ela está falando aqui para você falar um pouco mais de atividade de expressão corporal com copos, que você já postou sobre isso e que ela ficou curiosa. Atividades de expressão corporal com copos? Foi isso que ela colocou aqui. Ju, explica aí direito para a gente entender o que Se ela puder me lembrar, porque assim, é muita atividade que a gente vai criando.
Mas atividade com copos muito importante se esses copos forem de cores diferentes, né? Se você tiver essa possibilidade de ter copos descartáveis de cores diferentes, para que a gente vá trabalhando essa questão de associação, de pareamento, sempre pegar alguma coisa que essa criança já tem dispositivo, já tem internalizado a nível de cognição, e aí eu vou trabalhar em cima do movimento. Então, assim, por exemplo, para uma criança menor, 2, 3 anos de idade, 2 anos e meio, que já está reconhecendo as cores primárias, por exemplo, eu posso, dentro de casa, colocar os copos coloridos lá numa ponta da sala e na outra ponta da sala os brinquedos da cor daquele copo. Então, ela pega o azul e coloca lá dentro do copinho azul. Não é somente esse deslocamento. Nesse deslocamento, eu posso colocar alguns obstáculos para ela, eu posso dar um outro comando para ela de para, de continua, e agora vai ter que pegar o vermelho, agora você muda o comando. Então, trabalhar copos dentro de casa, por exemplo, para uma criança mais nova, né? Se eu não me engano, tem um último vídeo meu que eu postei, na mesa de casa, que você tiver dentro de casa, você joga a bolinha e a criança tem que pegar a bolinha com o copo, não com a mão, deixar a bolinha cair da mesa e pegar a bolinha com o copo ao mesmo tempo. Essas situações tem no Instagram, vocês podem dar uma olhada depois melhor. Então, ela botou ali, ó, de uma criança deitada no chão, colocar os copos coloridos em volta. Eu acho que foi sobre essa atividade que ela queria. Tá. Isso foi uma atividade muito, muito do nada que foi feito na aula, não foi nada planejado. A gente estava brincando com música e a criança deitou no chão e se fingiu de morta. E nesse momento eu comecei a circular o corpinho dela com os copos descartáveis e pedia para que ela não se mexesse, que ela continuasse imóvel. Então ali a gente estava trabalhando mais essa questão de controle inibitório. Controle inibitório, muito boa atividade para controle inibitório. E aí quando eu terminei de circular todo o corpinho dela com o copo, eu pedi para que ela levantasse sem encostar nos copos. E aí, planejamento motor, estratégia. Como é que eu vou levantar daqui sem encostar no copo? E aí, quando ela conseguiu, a gente tentou por diversas vezes, quando ela conseguiu levantar, ela saía e olhava e via que não tinha mexido nada. Eu, por exemplo, se ela mexeu, eu pedia para que ela levantasse e perguntava para ela qual parte do corpo que saiu o copinho. Aí ele falava, saiu da cabeça e saiu do pé. Maravilhosa essa atividade, amei muito. E aí você já trabalha esquema corporal na mesma atividade. Mas assim, o controle inibitório era o início da situação e foi modificando de acordo com a demanda da criança. Então, é importante observar. A atividade que eu crio, a atividade que eu planejo, às vezes ela não vai funcionar. Eu preciso observar. Eu preciso perceber até onde que ela entendeu, até onde eu posso parar, até onde eu posso continuar. Não necessariamente a criança precisa terminar naquele dia, eu posso usar aquela atividade para a gente terminar amanhã. E aí o que você está falando, puxa, o que a Tainara escreveu aqui, ó, que é muito importante ressaltar a idade também da criança e do desenvolvimento dela, porque às vezes a criança não quer brincar porque a atividade não está condizente com o nível de compreensão dela, né? E de interesse também, não é só compreensão e interesse. Trabalhar com Sérgio, tem como não ser fã? Ai, meu Deus, esse meu amigo é muito especial mesmo. Tô babando você aqui, menino! Creio que trabalhar essas questões de atividades de estimulação que visem mais a estimulação ampla é bem importante. A gente pode trabalhar a questão dos piques. Se você tem um espaço maior dentro de casa, um quintal, você pode brincar de pique com o teu filho, que você vai estar trabalhando a alternância de turno, por exemplo, né? A minha vez... Essa daí eu não vou não, hein? A minha vez de pegar, sua vez de pegar, então você vai também trabalhando essa questão da alternância de turno dentro da brincadeira, que a de pique vai exigir um pouquinho mais de velocidade, mais de um pouquinho de desgaste físico da criança, mas se você tem um espaço maior dentro de casa, também ela vai se movimentar muito mais, vai ficar menos ociosa, somente com recursos eletrônicos. Acho que o pique é uma atividade interessante. Eu, quando dei aula, né, durante algum tempo, muito tempo, de educação física nas escolas, eu sempre gostava de trabalhar a questão do pique, né? O pique é muito importante, até mesmo para uma atividade que prepara o corpo para aquela que a gente quer executar. É muito lúdica, e eu tenho certeza que piques vocês conhecem diversos, né? É só resgatar da memória e trazer essa brincadeira para dentro de casa. É verdade, tá vendo quantas ideias já surgiram daí, né? E mais uma vez, não tem receita de bolo, gente. Nós estamos falando, eu acho que ficam algumas pontuações importantes, né? Que é o fato de tentar
manter uma estrutura de rotina para essa criança. A gente está falando de uma criança que vai ter muito mais dificuldade depois de retomar a rotina quando a gente sair da quarentena. Então, se a gente conseguir manter uma rotina para essa criança, que envolva uma atividade motora, que envolva uma atividade sensorial, que envolvam atividades de troca de turno, que podem estar numa atividade como essa que você sugeriu, mas podem também ser atividades outras, né? Mas e que a gente não deixe os nossos filhos por mais tempo no computador, ou nos tablets, ou no YouTube por conta desse tempo ocioso, porque isso vai fazer com que no retorno a gente tenha mais dificuldades, tanto no retorno da criança para adaptação, quanto na perda de habilidades já adquiridas, já que a gente sabe que os tablets e celulares em excesso fazem mal para o desenvolvimento neurológico delas, né, Felipe? Com certeza. E pensar também que a gente está no início do ano, né? De fato, a quarentena começou em março. O carnaval teve uma interrupção do carnaval exatamente por algum período, a gente teve as férias, então as crianças já estavam muito mais tempo dentro de casa do que fazendo, às vezes, a sua rotina de escola e terapias diversas e diversas outras atividades. E veio uma outra situação abrupta, outras férias para essa molecada. É verdade. Eles entenderem que isso é algo que é pontual nesse momento é muito mais difícil. Então, assim, eu preciso de alguma forma tentar estabelecer uma rotina dentro de casa, com algumas questões que são pertinentes ao dia a dia dela fora desse período de quarentena, para que ela acabe não tendo um impacto tão abrupto nesse desenvolvimento, ou que algumas situações acabem regredindo, que a gente sabe que pode acontecer, outras que fiquem estagnadas. Então, a gente precisa pensar nisso e tentar estimular de alguma forma. O movimento é sempre a forma mais fácil da gente chegar ao fim. Então, é claro que eu posso, dentro desse contexto hoje, mais dentro de casa, criar rotinas e situações que são pontuais para ela. Uma criança que já tem um entendimento maior, colocar até mesmo, por exemplo, o uniforme, a gente conversou sobre isso, né, Ju? Colocar o uniforme para fazer a atividade da escola, para que ela possa entender que naquele momento ela está executando algo que é pedagógico, que é pertinente ao momento escolar. Isso é muito importante também a gente pensar. Não vai funcionar, obviamente, com todas. Vão ter crianças que a gente vai colocar uma farda e ela vai chorar porque ela vai desregular, porque ela não entende que não vai para a escola. Então, é muito importante que a gente também traga isso. Todas as estratégias que estão vindo aqui são para que vocês tenham aí a possibilidade de criar coisas que possam funcionar com as crianças, com os filhos de vocês, com os pacientes. Pode ser que dê certo com umas, pode ser que não dê certo com outras, e a gente vai tentando, de acordo com cada criança que nós temos. Se Freitas, deixa eu ver se foi esse mesmo, isso, pediu para eu conversar com vocês sobre os horários. Meninas, todas as lives da nossa Maratona Terra vão acontecer às 17. A de hoje estava programada para as 16 horas. Nós começamos um pouco mais tarde, o horário é 16 horas de Brasília, 17 de Brasília também. Começamos um pouco mais tarde por conta da adaptação técnica que a gente estava tentando organizar, mas aí ela caiu e a gente voltou de novo e pronto, já são 17 e a gente está aqui. Viu? Então, as próximas serão às 17 horas. Vocês têm perguntas, a Luciana Sanches está falando que boliche também é muito bacana, né? Que tem troca de turno, tem a questão de reorganização de pino. A gente pode mudar os instrumentos que vai jogar, o tipo de bola que vai jogar no boliche. Você pode criar o pino de boliche também, é muito importante, né? Você leva um tempo nessa criação. Garrafa. Eu ia falar agora, eu faço boliche assim, de garrafa de água, anelina. E aqui você já demora um tempo com o teu filho construindo esse pino de boliche, das cores, né, azul, vai desdobrando toda essa questão cognitiva a partir das questões das cores. O próprio movimento do conta-gota, é um movimento de pinça na hora que a criança vai pressionar para que a gota caia dentro da água, da gota de anelina. E aí você monta o pino de boliche, você não precisa daquele boliche que você compra, né? Então você pode montar o pino, você pode montar a bola, criar um material junto com o teu filho, e aí sim você vai dar a real função daquela criação na hora do jogo, na hora da brincadeira, que acho que vai valer mais a pena, é uma atividade muito importante, vai valer mais a pena eu esgotando possibilidades do que já entregando completamente pronto. É verdade, foi como a gente começou, né, a discutir bem essa questão de que, assim, não é o valor do brinquedo, não precisa comprar brinquedos, a gente pode aproveitar tudo que a gente tem em casa já
A gente pode aproveitar todo esse processo para que a gente possa nunca perder o foco de que a ideia principal é que a gente está com as nossas crianças, a gente está com os nossos filhos, a gente está podendo não só estimulá-los, mas também se divertir. Nossa, o quanto eu tenho me divertido brincando com as meninas de coisas que eu não imaginava, mas que eu usava no consultório, mas não usava aqui, por aí vai. Então, é essa questão da ressignificação das relações, que eu acho que é um momento tão difícil que a gente está passando, as pessoas estão esquecendo já normalmente no cotidiano de rir. Rir uns dos outros, rir com os seus pares, isso é importante, né? Trazer esse resgate para dentro de casa, que a brincadeira é algo que a brincadeira tem que fazer parte de todas as idades, não é só quando é criança. O lúdico, ele tem que fazer parte de toda a curva de desenvolvimento até a fase da velhice. Então, exatamente, fase da velhice, porque envelhecimento é a nossa curva na nossa vida, né? Então, a gente precisa sempre trazer esse lúdico. O lúdico vai fortalecer cada vez mais com que a aprendizagem fique significativa. Então, é a partir daí que a gente também pode pensar para trazer isso para dentro de casa, né? Se divertir, rir, ter significado naquilo que a gente está criando, naquilo que a gente está fazendo. Você já assistiu um documentário chamado Tarja Branca, Felipe? Tarja Branca, não. É um documentário que fala exatamente disso, de não deixar morrer o lúdico para os idosos. Ele é feito por pessoas mais velhas. Mas ele tem disponível tanto na Netflix quanto no YouTube. Vale muito a pena assistir. Deixa então também aqui uma indicação que também vale muito a pena assistir. Tem no YouTube, eu não sei se tem outro aplicativo, outro canal. Território do Brincar. A direção da Renata. Não conheço. Território do Brincar. Então, é um documentário no qual 2 diretores, sendo que um é pedagogo, rodam vários estados do país, resgatando as brincadeiras das crianças antigas e depois fazendo uma ponte dessas brincadeiras com a educação. Então, assim, que legal! Brincadeiras que não são estruturadas, são brincadeiras regionais, não são brincadeiras pedagógicas, e que tem um grande impacto no desenvolvimento e na aprendizagem também, porque essa ponte é feita para dentro da escola, então vale a pena também assistir nesse momento aí. Bem legal. O pessoal está aí pedindo para a live ser salva, você está ouvindo aqui a galera da parte técnica, vamos tentar fazer isso para vocês, para que vocês possam ter mais aí tempo de assistir depois, né? A Ju está pedindo atividades que estimulem funções executivas. Tudo que a gente falou aqui estimula a função executiva. Toda atividade que tem planejamento, início, meio e fim, atividades que estimulam a função executiva. Então, assim, como que eu posso estimular isso? Iniciando e terminando aquela atividade, levando a criança a planejar. No momento que a criança está deitada entre copos, eu peço para que ela levante sem mexer no copo, ela está trabalhando a sua função executiva. Então, isso é muito importante perceber que tudo que a gente falou aqui está quase que diretamente ligado com as funções executivas. É verdade. E uma coisa importante também é a questão de, assim, vamos tentar fazer com que a brincadeira tenha início, meio e fim. Não dá para parar no meio de todas as brincadeiras, exato, né? Exato. Senão ele vai sempre iniciar alguma coisa, vai soltar e vai para algo que chame mais atenção e vai ficar nesse movimento cíclico o tempo inteiro. E aí tem uma dificuldade muito grande para que ela consiga terminar uma atividade de cada vez, uma proposta de cada vez. Acho importante também pensar, Ju, que atividades diárias lá do dia a dia, elas podem ser estimuladas também. Atividades na cozinha, como a gente já falou, sim. Atividades de plantar, né? Vamos plantar o grãozinho, vamos cavar, vamos plantar junto com a criança. Desenhos livres, isso é muito importante, o papel livre na mão da criança para que ela possa colorir, o papel para que ela possa desenhar, para que ela possa trabalhar essa questão simbólica. É verdade. Gente, o pessoal está me dizendo aqui que a live ela fica salva no Facebook. Eu só não consegui ver qual é o Facebook, mas assim que acabar a live, a gente coloca aí nos stories, escreve no story direitinho qual é o Facebook, fica melhor. facebook.com/BistuOficial, é isso? Eu não consegui entender, mas a gente coloca, não se preocupem não, eu vou postar lá, o Felipe também posta, a gente posta direitinho para que a gente não dê nenhuma informação errada. O nome dos documentários dele, onde está pedindo. O que eu indiquei, que é da brincadeira para as pessoas mais velhas, né, chama Tarja Branca. E o que o Felipe indicou, como é que chama, Felipe? Território do Brincar. Território do Brincar. O pessoal está anotando aí, Tainara está anotando. Ai, que delícia. Vem cá, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou vendo muitos coraçõezinhos aí, mas a gente quer responder perguntas. O que mais que a gente conversou ontem, Filipão, quando a gente estava se organizando para estar aqui hoje? A gente falou muito dessa... pode falar.
Não, pode. Só estava tentando resgatar a nossa conversa. A gente comentou sobre essa questão da rotina, que é muito importante, né? Tentar encontrar um espaço dentro de casa no qual a criança perceba que ela está indo naquele momento ali fazer uma atividade mais direcionada, uma atividade mais estruturada. Porque a gente precisa passar para elas também, além desse brincar livre, desse resgate das brincadeiras antigas, dessa brincadeira mais orgânica, a gente também precisa estruturar uma série de atividades de contexto pedagógico, né? Uma série de estimulações que são passadas também pelos fonos, pelos psicólogos, e a gente precisa de um espaço dentro de casa, que eu acredito que isso vai facilitar nesse entendimento da rotina. Massa, muito bacana. E vocês, meninos, quem é que está tendo dificuldade aí de estimular as suas crianças, os seus pacientes? Como é que tá? Felipe, você está fazendo teleatendimento? Então, a gente vai iniciar a partir da semana que vem, né? Até porque a pausa aqui no Rio estava programada até segunda-feira, mas se estendeu por mais 15 dias, então a gente já vai começar a pensar em um atendimento remoto para continuar orientando cada vez melhor os pais, os responsáveis, e tentar levar alguma coisa para a criança, mas aí sim, nesse teleatendimento já é algo mais estruturado, né? Não tão organicamente somente o ato de brincar, que é exatamente esses momentos que a gente precisa também ter com a criança. Olha, a Amanda está perguntando, recusa alimentar, como evitar? Amanda, eu vou trazer para você o supra-sumo top da riqueza para falar sobre isso, que é a Camila Ramos, que tem vários livros escritos sobre isso. A nossa live vai ser no dia 6. Acompanhem direitinho qual é a programação que a gente tem. Tá faltando 5 minutinhos. Eu quero saber se vocês têm mais dúvidas. Se vocês tiverem, a gente fica mais um pouquinho. A Emanuele, que é a nossa convidada de amanhã, a doutora Emanuele Vasconcelos, está perguntando se no Facebook fica mais tempo. Eu acho que sim. Confere, Célio. No Facebook fica mais tempo? Porque aqui fica salvo 24 horas, não fica? E depois disso, vocês precisam acessar em outras redes. E esse vai estar disponível no Facebook, tá bom? Professora Juliana, tô adorando a live. Que bom que vocês estão gostando. A gente se esforçou muito para fazer o melhor para vocês. Ju, tem uma pergunta aqui sobre atividades de atenção sustentada. Atividades de rastreamento visual são atividades que geram bastante sustentação dessa atenção. Por exemplo, um jogo que a gente encontra com facilidade é o Lince. Esse jogo é um jogo de atenção sustentada, mas diversas outras atividades podem ser feitas de atenção sustentada, como quebra-cabeça, uma série de outros jogos de tabuleiro. Aquele que puxa e cai a bolinha, acabei de esquecer o nome, sabe qual é, Ju? Qual? É porque eu tô ouvindo aqui, as meninas estão querendo entrar. Puxa e cai a bolinha, são jogos que são de fácil acesso de você encontrar em qualquer loja. Então, assim, é um jogo que você puxa a vareta e a bolinha cai, por exemplo. É um jogo de atenção sustentada. Então, é o Cai-Cai? Acho que é Cai-Cai o nome dele. Isso. São atividades que essa criança precisa sentar, planejar e executar em cima daquele objetivo que você propôs a ela. Então, você pode fazer isso com jogos de tabuleiro, principalmente. O pessoal que está falando, Paixão Ágil, acha legal fazer uma festa em casa? Festa só se for para quem já está na casa, todo mundo de quarentena, viu? Nada de ficar chamando gente para casa não, porque a gente não está podendo nesse momento não, isso eu não indico. Meu irmão de 6 anos deu a ideia de fazer uma festa. Por que não faz uma festa para os bonecos? Eu acho uma ótima ideia, faz uma festa para os bonecos, para o animal de estimação. Não tem animal de estimação em casa não? Venham para Guanambi, a gente vai, Júlia, a gente vai marcar de ir para Guanambi, a gente está montando uma grade massa para Vitória da Conquista, que é pertinho daí, né? A Emanuele está de plantão, a doutora Emanuele está de plantão e está acompanhando a gente, olha que bacana. Muito Jogos bom. de memória para atenção sustentada, a memória trabalha diversas outras questões, né? Outras habilidades que não só. Com certeza. A ideia maior hoje é exatamente trazer algumas sugestões. Né, Ju, trazer algumas sugestões que vocês podem estar fazendo dentro de casa, sem pensar em estruturar tanto assim a atividade, né? Tentar resgatar esse tempo que vocês têm hoje, utilizar, esse tempo que vocês têm hoje com os filhos, para resgatar atividades que vocês já faziam. E a partir daí vocês vão pensando em como estimular isso melhor, esgotando possibilidade. A criança não precisa terminar aquela atividade naquele dia, a gente pode levar para ela no outro dia.
e assim a gente vai trabalhando uma série de questões psicomotoras que são muito importantes. Exatamente. Carla Plena, o que é atenção sustentada? Carla, a gente vai falar muito sobre isso esses dias aqui. Acompanha a gente. Eu acho que agora chegou a hora da gente agradecer. Eu queria agradecer muito a participação do meu grande amigo Felipe. Felipão, obrigado, eu adoro estar com você, avaliando meus pacientes, tomando cerveja no Rio Vermelho, onde quer que esteja. Eu adoro a nossa parceria. Muito obrigada. Também tem enriquecedor. Obrigada pela paciência. Nada, que isso, eu que agradeço mais o convite. O que eu puder ajudar, tem o meu Instagram, vocês procuram lá, mandam mensagem. Se eu puder, posso demorar um pouquinho, demoro, já estou falando aqui de antemão, mas eu respondo. Então, assim, o que eu puder fazer para ajudar nesse momento também, tirando alguma dúvida, pode contar comigo. Agradeço mais uma vez o convite, minha irmã.